2018, e ainda é notícia o fato de uma companhia aérea ter, pela primeira vez, trazido uma transexual para comissário de bordo. Né? 2018, isso ainda é notícia, assim como ainda é notícia o fato de eu defender meu doutorado, né, faz pouco tempo. Assim como é notícia a primeira jogadora trans de vôlei sendo reconhecida e jogando no vôlei feminino. Né? 2018, 2017, 2018 são anos de bastante... de lugares onde a gente chega pela primeira vez, né? Mas lugares onde a gente chega a primeira vez são lugares que a gente ainda tem muita dificuldade de chamar de nossos, né? E esse espaço do turismo, esse espaço das viagens, são espaços muito delicados para nós, né? Porque se de um lado estão comemorando, estão celebrando, divulgando que tem uma comissária trans, ainda não julgaram necessário também assumir uma política, por exemplo, de respeito ao nome social. Então a gente vê a sociedade como um todo respeitando o nome de pessoas trans ou querendo aprender a nos respeitar, né? Hospitais, escolas, instituições públicas, o governo federal, estadual, mas a ANAC, né, e as companhias aéreas continuam reticentes com relação a esse nosso direito e continuam, inclusive, defendendo que devemos comprar passagens com o nosso nome de registro e usar esse nome e somente esse nome para poder embarcar e viajar. Isso faz com que muitas vezes, por exemplo, amigas foram proibidas de embarcar ao usarem o nome social para comprar a passagem. Um caso, inclusive, de uma delas, ela foi retirada pela Polícia Federal de dentro do voo. Tinha sido autorizada a entrar no voo, mudaram de ideia e ameaçaram ela com prisão para retirá-la de dentro do voo. Isso tudo é bastante sintomático, né? E os casos não param por aí, né? A gente pode pensar, por exemplo, que o grau da violência e da hostilidade que esse espaço representa para nós fica ali já na hora de fazer um check-in, por exemplo, que você tem que entregar o documento para a pessoa e contar com a sorte ou com o bom senso dela de olhar para você e perceber que aquele nome não condiz com o nome que você gostaria de ser tratada. Né? Muitas vezes eu sou acusada de ser grossa, porque eu já dou o documento e falo, o meu nome é Amara e eu não quero, sob hipótese nenhuma, ser chamada pelo nome que está aí. E aí a pessoa me olha assim e fica incomodada, né? Porque é preciso toda essa agressividade, é preciso falar dessa maneira, né? Mas eu lembro, inclusive hoje ainda, de que, sei lá, 2 anos atrás, não faz muito tempo, e até agora são casos únicos ainda, 2 anos passados e ainda é caso único, de, por exemplo, uma amiga que chega no aeroporto e o funcionário percebe que ela é trans e pergunta se não quer que mude o nome para que ela seja tratada na passagem mesmo pelo seu nome social. A Indianara fez uma notificação pública quando isso aconteceu, 2016, isso virou notícia. Mas virou notícia e segue sendo a única notícia, porque de lá para cá nenhuma companhia quis transformar isso numa política da própria instituição, né? E aí a gente pode pensar também, por exemplo, na questão do banheiro, porque a gente chega no banheiro, no aeroporto, e muitas vezes precisamos ir no banheiro, e banheiro ainda é um lugar que a gente não pode chamar de nosso. A gente tem aí o STF dizendo que podemos retificar os nossos nomes, e em breve isso vai ser possível de forma desburocratizada, né? Mas o banheiro segue ainda sendo um lugar de disputa, se podemos acessar ou não esse espaço, né? Vão avaliar se o nosso corpo merece ou não estar nesse espaço, então vão tentar também dizer quais são as pessoas trans que podem chegar ali, né? Porque se você der na cara que você é trans ou se você não vai dar na cara que você é trans, as pessoas ficam o tempo inteiro ainda avaliando, fiscalizando a nossa performance de gênero, né? Então o banheiro complicado, o check-in é complicado, o embarque é complicado, mas a gente tem outra complicação, só para falar de aeroportos ainda, né? Que é o momento da revista de bagagem, revista de passageiros muitas vezes. Aconteceu comigo e aconteceu com muitas outras mulheres trans, minhas amigas, né? De sermos aleatoriamente selecionadas para uma revista íntima. E aí é interessante que nesse momento a mulher segurança ela se recusa a nos revistar, então ela nem olhar nos nossos documentos, simplesmente ela bate o olho na gente, identifica que somos trans e não sabe se fizemos cirurgia ou não sabe o que está escrito no nosso documento, simplesmente diz, eu não vou revistar essa pessoa vai ser revistada por um homem, porque eu acredito que ela tem um pênis, né? Olha que coisa, as pessoas acreditam que podem saber os genitais que temos e que por conta disso nós vamos ser revistadas por homens, né? E a última vez que aconteceu comigo, eu me recusei a ser revistada por um homem, eu falei, nenhum homem vai tocar em mim, e aí me levaram para uma sala especial, fechada, eu e mais 2 homens, e eu fiquei nua na frente deles para eles não tocarem no meu corpo.
Porque a última vez que eu fui tocada nesse tipo de abordagem pela polícia, né? Não pela Polícia Federal, mas a polícia das ruas, eu sofri uma geral da polícia na Praça Roosevelt, em São Paulo. E eu lembro o que aconteceu. Eu lembro que ele precisou me dar uma ordem de prisão para que eu aceitasse ser revistada por um homem, e aí eu começo a chorar, e ele vem, começa a me tocar, apalpa meu peito, apalpa minha bunda, e me trata como um pedaço de carne, e depois faz piada disso, né? Diz que eu devo ter gostado da forma como ele me tocou. Eles rindo da forma como me tocaram e eu chorando ali. Então, desde esse momento, eu não consigo mais suportar a ideia de um policial me tocando. E eu acho que o que mulheres transexuais e travestis têm medo de policiais tocando nelas, né, em nós, é um medo muito similar ao que mulheres cis também devem sentir quando são tocadas por homens cisgêneros, né? E esse medo que criou, inclusive, essa política de mulheres são revistadas por mulheres. Mas parece que para nós ainda isso é uma realidade utópica distante, né? Então, acontece com várias colegas minhas o tempo inteiro. E aí quando a gente pensa aeroporto, mas o aeroporto não resume o que é uma viagem, não resume o que é estar em viagem, em trânsito, que é um trânsito muitas vezes nem por turismo, a maioria das vezes não é por turismo. Nós estamos aqui começando a ter voz nos movimentos sociais, a sociedade está parando para nos escutar, então somos chamadas para múltiplos eventos em espaços muito variados, para falar sobre coisas que vivemos, mas para falar também sobre sociedade, porque a perspectiva de onde a gente olha a sociedade é muito reveladora da sociedade para além dos véus, para além das máscaras, essa sociedade que existe de fato, não aquela encoberta pelos seus véus, pelas suas máscaras, né? A gente vê coisas que as pessoas não veem. E aí nos chamam para falar, estão gostando de ouvir o que temos a dizer, porque as coisas que temos a dizer transformam, elas são muito esclarecedoras sobre gênero, sobre comportamento social, sobre construção de masculinidades e feminilidades, né? Então a gente viaja muito, a gente vai para eventos no Brasil inteiro. Eu já conheci metade das capitais do país só desde o momento em que eu comecei a minha militância 4 anos atrás, né? Então, ou seja, conta aí quantas viagens não aconteceram nesse percurso. E aí, sai do aeroporto e a gente vai para o hotel, né? E no hotel, novamente, esse problema, né? E hotéis muito sofisticados, muitas vezes, hotéis chiques, desses considerados bem reputados, né? Que eu lembro de uma vez no Rio de Janeiro, quando eu chego lá e eu dou meu RG para a pessoa e falo, a reserva deve estar nesse nome que está no documento, mas você vai me tratar por Amara, né? E aí ele pega o documento e me pergunta, você é o fulano de tal, né? E fala isso em voz alta para todo mundo que estava ali escutar. E eu começo a chorar, porque é isso, a gente nem sempre está preparada para acreditar que a pessoa não vai ter o mínimo de bom senso de entender que esse nome é um fantasma na nossa vida. As pessoas ainda nos perguntam qual é o nosso nome de verdade, querendo saber qual é o nome que está na nossa certidão de nascimento, né? Porque para elas isso é um dado muito relevante, para elas essa é uma questão que é muito reveladora de quem somos nós, de fato, né? Amara não sou eu, eu sou o nome que está ali naquele documento maldito. E as pessoas querem saber qual é esse nome, independente de sequer tem sensibilidade para perceber que esse nome pode ser doloroso para mim, porque ele pode significar, pode ser uma lembrança de todas as resistências que a sociedade impõe para não reconhecer o meu gênero, para não reconhecer o meu direito de ocupar a sociedade em condições de igualdade com todo mundo. Então, a pessoa fala em voz alta o meu nome, né? Isso tudo é muito significativo, né? Do quanto a gente ainda está comemorando pequenos avanços. 2017, 2018, o ano em que transexuais e travestis estão sendo primeiras em várias coisas, né? Tivemos uma novela contando os nossos dramas, tivemos peças de teatro, tivemos visibilidade, muita visibilidade. Eu que sou escritora, né? Eu estou tentando fazer um levantamento desse número de escritos que a gente publicou e já são vários, já temos 40 livros conhecidos, pelo menos, de publicação de autoria de pessoas trans, e desses 40, mais da metade foram nos últimos 4 anos, e mais do que isso, assim, ano passado também foi o ano que eu pude voltar para a sala de aula, ser reconhecida como uma pessoa que pode ocupar esse espaço da sala de aula como professora, porque a sociedade ainda tem dúvidas sobre se eu posso ou não. Antes da minha transição não tinha dúvida se eu podia ocupar aquele espaço. Depois eu passo a ser um perigo, meu corpo passa a ser perigoso, né? Ele não pode ser visto por crianças e adolescentes, porque eu posso dar ideias para a sociedade. Posso dar ideias de como eu posso existir, de como é possível existir para além do decreto que o genital deu para os nossos corpos. Então,
São várias questões que a gente está realmente transformando, a gente está chegando em vários lugares, a gente está transformando a sociedade, mas esse espaço ainda da viagem, do turismo, seguem sendo espaços muito hostis para pessoas como eu, pessoas como como a comunidade trans. Então, talvez esse espaço ainda não seja nosso. Um próximo espaço para a gente chamar de nosso. Né? Um espaço que vai começar a ser possível de chamar de nosso à medida que eles próprios entendam que é preciso transformar as políticas, as regras de funcionamento, independentemente de legislações ou regulamentações. Se enquanto esperarem a ANAC decretar uma norma dizendo que é possível uma pessoa trans viajar com nome social, enquanto ficarem esperando isso, vão continuar dizendo que esse espaço não é nosso. Né? Porque o CPF é um só, o RG também, o número é o mesmo, dependendo do estado onde você esteja. Né? Então, é engraçado que a gente tem lá o CPF, mas o nome é discrepante e querem dizer que aquela passagem é inválida. Ninguém vai poder embarcar com aquela passagem. Então, eu acho que está na hora da ANAC, está na hora das companhias aéreas, está na hora dos hotéis reverem as suas normas de funcionamento em relação a pessoas trans. Porque esse espaço também tem que ser nosso, esse espaço não pode seguir sendo tão hostil para os nossos corpos, para as nossas individualidades.